Eu gostaria de abrir juntamente com vocês a palavra de Deus em Mateus, capítulo 1, versos 18 em diante. Minha palavra hoje vai ser bem breve. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Maria foi visitada pelo Espírito Santo e ficou grávida, sem ter tido uma relação com seu esposo. Este termo desposada, na verdade, era um noivado. Entre os judeus, quando um homem buscava casar com uma mulher, ele procurava um pai da noiva, apresentava a ela, ao pai, um contrato de casamento chamado Ketubá, no qual ele falava de todas as suas obrigações para com a noiva. E a partir daquele dia, se o pai da noiva aceitasse a proposta do noivo, eles estavam casados. Porém, ele ia para a casa do pai dele, e na casa do seu pai, ele preparava a casa na qual eles iam morar. Quando Jesus falou para os seus discípulos que ele tinha que ir para a casa do pai, na verdade ele estava fazendo uma alusão, que o relacionamento que ele teria com a igreja seria um relacionamento de casamento. Ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas volto para vós outros. E era interessante, porque a Bíblia diz que esse período de 2 anos, chamado Ketubá, a noiva tinha que ficar desenvolvendo as habilidades de ser dona de casa. E o noivo tinha que preparar a casa na qual eles iriam morar. Na Bíblia, a Bíblia diz que um dia para Deus são 1000 anos. Queridos, Jesus foi preparar, 2000 anos já passaram. E eu quero dizer para você que Deus está para trazer o seu filho Jesus de volta, para buscar a sua noiva. Diga para a pessoa do teu lado: Jesus vem buscar a sua noiva. E a sua noiva é você. Amém? Mas o anjo diz para Maria que ele chamaria Jesus. E interessante, quando você lê o texto e você presta atenção, não faz muito sentido. Ele diz assim: olha, ele vai se chamar Jesus porque vai salvar o seu povo dos pecados. Esse porquê não faz muito sentido, né? Vai chamar Jesus porque vai salvar. Mas se você soubesse que no hebraico o nome Jesus, Yoshua, significa Salvador, aí faz sentido este porquê. Ele se chamará Salvador, Yoshua, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Diga para a pessoa do teu lado: a primeira razão de Jesus ter vindo ao mundo foi para salvar o mundo dos pecadores. Sabe aquela pessoa que você fala: esse não tem jeito? Você conhece alguém assim? Fala: esse não tem jeito. Querido, Jesus veio para esse também. Então tem jeito para ele sim, porque Jesus é Salvador. E não tem ninguém nesse mundo que tenha pecado tanto,
que o Salvador não possa resgatar, amém? Então eu quero declarar para você que ainda tem filhos que ainda não estão na presença do Senhor, que eles já têm data marcada, porque Deus vai trazê-los para a honra e glória do seu nome. Ele é o Salvador Jesus. Aplauda o Senhor, diga: eu creio, eu creio. Mas o anjo continua falando e ele diz assim: e o nascimento dele vai cumprir o que o profeta falou, que o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Em hebraico, Imano, diga Imano, não é, e aí mano, não é isso. Não, Imano significa conosco, e El significa Deus. Emanuel significa Deus conosco. E isso é algo tão extraordinário, sabe, queridos? Porque Isaías fez essa profecia 700 anos antes de Jesus nascer. Miqueias, 500 anos antes de nascer, diz que ele nasceria numa cidade pequenininha chamada Belém. Coisa tremenda. O Velho Testamento tem tantas profecias que se cumpriram em Jesus, que os estatísticos dizem que se você fosse colocar para cada profecia uma probabilidade de uma pessoa cumprir todas as probabilidades, era como você encontrar uma moeda de 1 centavo no estado do Texas inteiro, com moedas até o joelho. É alguns bilhões. Existem cientistas que usam a lei da probabilidade para dizer como é que funciona essa lei. Por exemplo, amanhã vai chover? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem 50% de chance de chover ou não, sim ou não? Se você perguntar, vai chover de manhã ou à tarde? A probabilidade não vai ser meio mais, vai para 1/4. Para cada elemento novo que você vai colocando, vai diminuindo a probabilidade. Para Jesus cumprir todas as profecias que falaram dele, seria o equivalente a você encontrar uma moeda no meio de zilhões de moedas. Diga para a pessoa do teu lado: ainda que pareça incrível, Jesus é Deus com a gente. Amém? E Jesus veio, ele quebrou todos os paradigmas. Jesus era uma pessoa extraordinária, 30 anos, é um jovem, mas mudou a história. A religião dos judeus era uma religião que eles não tinham a compreensão do amor de Deus. Eles tinham tantas regras. Por exemplo, vocês sabiam que os judeus, jamais um judeu poderia ter um contato com um gentio. Alguém que não fosse judeu era considerado imundo. E Jesus muitas vezes teve contato com pessoas consideradas imundas. Você se lembra daquela mulher que estava lá na Síria? Jesus foi tirar umas férias para descansar uma semaninha. E quando ele lá está, uma mulher começa a gritar. Os discípulos estavam ali fazendo um cerco para ninguém chegar perto dele. E ela gritando, dizendo: eu estou com a minha filha endemoniada, eu estou com a minha filha endemoniada. Então Jesus chega naquela balbúrdia e fala: o que está acontecendo? Ela se revela a ele. E ele faz um teste com ela. Diz: mulher, eu não vim senão para as ovelhas de Israel. E ela continuou pedindo. Ele disse: eu não vim. Eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela virou para ele e disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu quero só uma migalha da tua bênção. E Jesus olhou, fez isso porque ele queria dar uma lição para os seus discípulos. E vocês estão vendo essa mulher? Eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Vá, minha filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a filha da mulher foi curada. Jesus veio para os pecadores, para os rejeitados. Jesus veio para os drogados lá fora. Jesus veio para os moradores de rua. Jesus veio para as prostitutas, para os homossexuais. Jesus veio para aqueles que ninguém quer.
Ele é Deus conosco, porque mesmo Ele sendo totalmente santo, Ele não vai se tornar pecador, porque tocou num pecador. Pela lei de Israel, se um homem tocasse num leproso, ficava imundo, porque a lepra era uma doença contagiosa. Mas certa vez Jesus estava terminando a mensagem no Sermão do Monte, e Ele desceu, Ele foi direto na direção de um leproso que estava disfarçado. Porque o leproso tinha que se vestir de uma maneira específica, botar badulaques barulhentos, e quando ele andava na rua, ele tinha que fazer barulho para todo mundo saber que ele, leproso, estava chegando, e ele ainda gritava, imundo, imundo, para as pessoas abrirem e não chegarem perto. E Jesus foi na direção daquele homem. E quando Jesus chegou e olhou para ele, aquele homem disse, mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Jesus fez duas coisas. Ele falou, eu quero. E tocou a mão nele e disse, ser limpo. Porque o Filho de Deus, quando ele entra no meio dos pecadores, ele não se torna um pecador. Ele limpa quem está sujo. Porque na graça de Deus, o poder de Jesus de tornar o pecador limpo é maior do que o poder do pecador de contaminar Jesus. Amém ou não? Diga para a pessoa ao teu lado, talvez você pense que ninguém se importa com você, mas Jesus se importa, e Ele toca em você, como Ele tocou naquele leproso. Amém? Jesus é Deus conosco, e Ele sempre estava no meio dos pecadores. Sabe como Jesus foi chamado, irmãos? Amigo de pecadores. Que apelido bom, né? Amigo de pecadores. Certa vez Jesus estava no pátio das mulheres no templo, e chegou um grupo de líderes arrastando uma mulher que tinha sido pega em adultério. E na lei de Israel, uma mulher pega em adultério, a pena era apedrejamento público. Chegaram a jogar a mulher na frente de Jesus e falaram, mestre, como hipócritas, porque na verdade eles queriam pegar Jesus, né? Queriam matar a mulher e queriam pegar Jesus num problema. A lei diz que o adultério tem que trazer condenação de morte. O que o Senhor diz? Porque eles pensaram, se ele falar que ela tem que morrer, ele não é diferente da gente. Mas se ele disser que ela não vai morrer, então ele está quebrando a lei. Diga para a pessoa do teu lado, mas Deus é mais sábio do que os homens. Jesus falou, bem vocês falaram. Se alguém aqui não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. E sabe o que aconteceu, queridos? Eles foram saindo de fininho, um por um, a começar pelos mais velhos. Porque quem é sincero sabe que quanto mais velho a gente fica, mais a gente peca. Sim ou não? A idade rouba a pureza, a simplicidade, não é? Mas não precisa roubar a sinceridade. E aqueles homens foram. E só sobrou Jesus e aquela mulher. E ele tinha todo o poder para dizer, eu não pequei, então eu vou te atirar a primeira pedra. Ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela provavelmente já estava botando a mão na cabeça para ver se alguém ia jogar a pedra. Ela disse, Senhor, eles foram embora, ninguém me condenou. E ele disse, eu também não te condeno. Pode ir e não peques mais. E o Senhor me mandou dizer para você, talvez você tenha entrado aqui hoje com alguma culpa muito poderosa. Algo que faça você olhar para Deus e dizer, eu não mereço o amor dele. E ele está dizendo, eu te amo, eu vim para você. Jesus disse, a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Jesus disse certa vez que ele era o pastor das ovelhas e que ele deixava 99 ovelhas que estavam no aprisco para buscar uma ovelhinha que estava perdida. Diga para a pessoa do teu lado, Jesus é Emmanuel, Deus com a gente. Tremendo, né?
Se você soubesse que junto de você está aquele que tem poder para te salvar de qualquer situação, você nunca mais teria medo. Se você soubesse que aquele que criou o universo, que é onipresente e está em todo lugar, permitiu que o seu nome seja chamado de Deus com a gente, Deus conosco, você nunca mais ia sentir a angústia da solidão, medo do futuro, porque maior é aquele que está com a gente do que aquele que está com o mundo. Quando o Salmo 91 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram, a palavra anjo no hebraico é malar, que significa mensageiro de Deus. Sabe qual é o nome desse mensageiro de Deus? Que acampa ao redor dos que o temem e os livra? É Jesus. Ele está com você. E quando ele começou a falar com os discípulos que ele tinha que ir para o Pai, eles começaram a ficar apavorados, né? Porque afinal de contas, eles tinham acostumado a estar do lado daquele que a tempestade vinha. Ele está com eles, a tempestade acalmava. A enfermidade vinha e ele curava. Faltava comida e ele multiplicava pão. E eles falavam, meu Deus, ele vai embora, e agora? Mas ele disse para eles, eis que estou convosco todos os dias. Diga para a pessoa do teu lado, hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aplauda ao Senhor Jesus. Não importa que língua você fale, em que país você viva, qual seja a sua classe social, não importa se você é jovem, se você já é mais maduro, se você é magro, se é gordo, se é careca, se tem cabelo, Ele está com você e sempre estará. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que neste Natal a gente vai reunir a família, porque é maravilhoso, né? Poder presentear quem a gente ama, estar junto com os nossos queridos, mas que você possa lembrar que o centro dessa festa é o Salvador. E que você possa fazer uma oração de gratidão. Dizer, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está na minha vida, na minha família. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui criado numa igreja metodista. E eu mudei da cidade de Olímpia, que é no interior do estado de São Paulo, para São Paulo com 13 anos. E com 13 anos, irmãos, eu simplesmente me desviei completamente. Eu não podia nem ouvir falar de crente. Aliás, eu apavorava os crentes. Estudei no Colégio Batista, eu sabia que alguém era crente, eu ia para cima, para apavorar os crentes. Certa vez, o deão lá do Colégio Batista era um xerife, né? A gente chamava ele de xerife, que era um homem que veio dos Estados Unidos. Ele me chamou e disse assim para mim, menino, eu vou fazer uma profecia aqui para você. E eu falei, profecia? O que é isso? Ele disse, olha, você vai ser duas coisas na vida, ou uma ou outra. Ou você vai ser um grande bandido, ou você vai ser um grande homem de Deus. Eu nunca ouvi aquela palavra. Não entendi aquela palavra. Eu era o líder dos bagunceiros, dos brigões, fazia tudo que tinha de errado. Levava um monte de gente para o mau caminho. Só que Jesus nunca deixou de estar comigo. E um dia, quando eu menos esperava, Ele tocou no meu coração. E hoje, eu sou grato a Ele. Porque Ele me esperou. Foi paciente. Me aceitou. Me amou. E a Bíblia diz que quem é muito perdoado, muito ama. Então eu quero dizer para você,
A gente gosta das conquistas da vida, das coisas nessa vida, mas não tem nada mais incrível e maravilhoso do que ter dentro de você o melhor amigo, o Salvador, Deus com a gente. Então eu queria te pedir, nesses dias que estão antecedendo o Natal, fale com Ele, entregue a sua vida, entregue os seus medos, diga para Ele: Jesus, eu sei que o Senhor cuida de mim, porque na hora certa, querido, aquela pessoa que você não acredita vai voltar como eu voltei. Até meu próprio pai dizia para minha mãe: esse menino vai virar um bandido. Essa era a perspectiva de todo mundo. Meus amigos do prédio, as mães, pediam para os meninos não andarem comigo, porque eu era uma má companhia e uma péssima influência. Mas quando Jesus fez uma obra na minha vida, elas vinham falar comigo e diziam: fala com Ele, porque se Deus fez na tua vida, vai fazer na deles também. Jesus é Deus com a gente. Feche os seus olhos. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso grande amigo, que não tem preconceito, mesmo quando estamos em pecado. A Tua palavra diz que foi o Senhor que nos buscou, e o Senhor provou o Seu amor para conosco, pelo fato do Senhor ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que cada vida aqui hoje seja tocado por Ti, para se abrir completamente para um relacionamento pessoal com Jesus, de gratidão, de confiança, de alegria, de certeza que o Senhor está conosco em todas as horas, nas horas alegres, nas horas difíceis, nas perdas, nos tropeços, nas quedas. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é Deus para salvar o pecador. E eu quero te pedir, Senhor, que esta igreja seja levantada, Senhor, com uma luz maravilhosa do amor de Cristo, Senhor, para atrair para o Teu amor aqueles que são os leprosos da vida, aqueles que a sociedade não aceita, aqueles que a sociedade rejeita. Senhor, que a Tua luz brilhe mais forte do que as trevas, e que o Senhor possa, através da nossa vida e do nosso testemunho, ser honrado e ser glorificado. Nós não estamos aqui, Senhor, para celebrar Papai Noel, historinha e contos de fada, mas o Senhor Jesus, que é real, que está vivo, e toda a glória e toda a honra seja dada a Ele.